Bom, pessoal, eu vou aqui fazer uma apresentação como obter um bom resultado no Enem. Antes de continuar, eu quero avisar que eu tenho um dislexia, que é tipo trocar as letras B por P e D por T. Isso é, às vezes eu cometo esse erro, então caso vocês escutem a palavra falada de forma diferente, lembre que é só de trocar as letras. Enfim. Bom, é, eu não tirei uma nota absolutamente alta no Enem, mas também com o tempo, é, pelo fato de ter feito vários Enems nos últimos 6 anos, ter acompanhado o processo, como também ter acompanhado estudantes que fizeram o Enem, que estão tentando fazer o Enem. No ano passado eu fiz uma apresentação na minha cidade, na minha escola, sobre o Enem. Então quero passar algumas informações que talvez sejam úteis. Espero ajudar em algo. Antes de começar, vamos passar aqui uma frase muito famosa de Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. É, Simplesmente não perca a oportunidade, não desista, não fique vivendo uma vida sem emoções. E aqui essas duas palavras aqui, uma vida. O que eu quis dizer com isso, uma vida? Simplesmente porque só temos uma vida. Então, se você errar sua vida, você não vai voltar novamente e consertar e fazer de uma forma diferente. Não, você só tem uma vida. Então, antes de fazer algo, pense, você só tem uma vida, apenas uma vida. Você não vai ter outra vida para recuperar o tempo perdido que você perdeu nessa. Bom, Enem 2000 isso aqui é Enem 2013, viu? Porque isso aqui tá a apresentação que eu realizei na escola da minha cidade, então não cheguei a editar, mas considere como Enem 2013. Muita gente tem um desespero impressionante com o Enem, como um bicho de sete cabeças, uma coisa absurda. Mas não é bem assim. O Enem, comparado aos vestibulares os vestibulares tradicionais, é bem melhor. E no decorrer do, da apresentação eu vou mostrar por quê. Então, o que é? O Enem é uma prova de avaliação do ensino médio, ou seja, Exame Nacional do Ensino Médio, que tem como objetivo avaliar seu conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, seja de forma interdisciplinar, ou seja, vocês vão ter questões de geografia e matemática assuntos de geografia e matemática na mesma questão. E também uma das diferenças do Enem é que ele não evita você evita decorar, entendeu? Um dos problemas dos vestibulares tradicionais é quando você estuda para o vestibular, você tira uma nota boa, mas se você passar após alguns anos, você perde, digamos, certo conhecimento. Não é nem não. A tendência é você sempre aumentar a nota conforme passar o tempo. Claro, desconsiderando a redação, que isso pode influenciar muito. Mas por que existe? Bom, um dos motivos de o Enem existir é, primeiro, a padronização do tipo de seleção, certo? Nas universidades, tornar uma prova padrão, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ao o SAT que é SAT, que é tipo uma prova de vestibular que você usa essa nota para entrar nas universidades americanas, então é uma prova padrão lá. Então a intenção também do Brasil é tornar essa uma prova padrão aqui no Brasil. E também tem outras questões políticas, questão financeira, porque tira a responsabilidade das universidades de toda a questão logística e a questão da elaboração.
E também uma forma de deixar o vestibular em uma data só. Porque imagina, um aluno vai tentar várias universidades e em várias cidades diferentes e dias diferentes. Isso também complica. Por que fazer? Bom, bom, esse número também está desatualizado, são bem mais universidades, certo? Vou colocar no link abaixo no vídeo informações atualizadas sobre esse vídeo e constantemente eu vou atualizar também. Coloquei essa aqui a universidade, que é a universidade onde eu estudo, e também a universidade mais, vamos dizer, mais procurada pelos alunos na região onde eu vivo. E aqui eu coloquei universidades conceituadas que usam o Enem como 100%, que é o UFSCar e a UFRJ. Outras universidades também entrando no processo. Então, um dos motivos, por exemplo, você também tem ProUni. Você entra com a nota no ProUni. E ProUni há universidades privadas de qualidade, como por exemplo a PUC-Rio. Então, como eu expliquei anteriormente, o Enem é menos difícil que o vestibular tradicional, certo? Um dos problemas do vestibular tradicional é que os alunos tendem a se tornar robôs. Como é isso? Tipo, é comum alunos decorar fórmulas, criar músicas para decorar fórmulas, datas, pensamentos, e faz com que o aluno se torne automático. Dada uma questão, a resposta é essa. E também o Enem foca mais a parte crítica, a parte para que o aluno pense a resolver o problema, que ele analise a questão, que ele interprete a questão, que ele crie, construa um conhecimento a partir das informações dadas. E o vestibular tradicional não tem muito esse foco, ou seja, resumindo, tipo, uma pessoa que terminou o ensino médio há 40 anos, vamos dizer assim, ele tem boas chances de conseguir uma nota no Enem, certo? Porque o Enem não tem, você não vai encontrar fórmulas, você não precisa de fórmulas trigonométricas complexas, ter um conhecimento profundo e números complexos, ou saber utilizar integral em física, em questões de dinâmica, mecânica. Você não vai precisar decorar datas, histórias, você não vai precisar decorar termos de geografia, números de blocos econômicos. Você não vai precisar desse conhecimento. A sua capacidade é apenas de criticar, de interpretar a questão, a partir das informações dadas você saber resolver a questão. Então, isso é também um dos fatores que, para equilibrar a discrepância que existe entre escola pública e escola particular, apesar que o Enem ainda existe um pouco, mas em relação ao vestibular tradicional é menor, certo? Outra vantagem, como você tem anteriormente, é apenas o Enem. Ou seja, digamos que você vai querer concorrer para a USP, a UFRJ, a UNB, o FPE, ITA. Logo, o ITA não está usando o Enem, enfim. Então, a USP também. Então, vamos dizer, por exemplo, o UFRJ, o UFSK, o UFCG. Então, você não precisa fazer. No vestibular tradicional seriam vestibulares diferentes, com livros da literatura, que geralmente prova de literatura tem os livros diferentes. Na questão de geografia, e história, você estudará a história da Paraíba e a história da geografia para fazer o vestibular da UFCG, como também a geografia e a história do Rio de Janeiro para fazer a prova da UFRJ. O Enem não, isso é padrão. Então, um estudante do Acre não precisa estudar a história do Nordeste, por exemplo, para fazer uma prova de uma universidade nordestina. Não precisa. E o fato de você apenas fazer um Enem e uma data no seu local, próximo à cidade onde você mora, e concorrer a universidade do Brasil inteiro. Isso é uma grande vantagem. Agora vamos para a estrutura. A estrutura é composta por 4 provas e uma redação. As 4 provas são divididas em ciências humanas e suas tecnologias. Isso vai incluir história, geografia,
filosofia e sociologia. Claro que você pode encontrar questões de física, até química nessa prova, entendeu? Que a intenção do Enem é fazer com que o aluno tenha a capacidade de, a partir de diversos conhecimentos, diversas áreas, unir o conhecimento de diversas áreas para chegar a uma solução ao problema. Ciências da natureza, basicamente física e química, também podendo ter inter, interdisciplinaridade entre as outras disciplinas. Linguagem, códigos e suas tecnologias, geralmente português, arte, certo? Língua portuguesa, arte. É matemática, basicamente, matemática. E um detalhe interessante, certo? Uma boa observação. A prova de matemática, ela é a mais extensa, porque você vai encontrar 45 questões, certo? Cada prova tem 45 questões. Então, matemática são 45 questões. Então, a prova de matemática equivale a 20% da prova. Agora você pode pensar, 20%, 20% é pouco. Só que essa nota é maior porque nas próximas slides eu vou mostrar por quê. A prova de matemática é uma prova fácil, certo? Não se compara a vestibular tradicional. Então se você tem pouco conhecimento nessas áreas, foque em matemática, porque você vai atingir uma nota mais alta e com menos esforço você vai atingir uma nota mais fácil. Então, se você tem pouco tempo para estudar e se dedicar, então foque matemática. Vamos para as habilidades. Tem os eixos cognitivos, né? Dominar linguagens, que é dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica das línguas espanhola e inglês. Isso é que você vai escolher, sim, certo? Prova. Então, ou seja, dado a questão é que é a seguinte: você ter a capacidade de interpretar códigos, linguagens, certo? Um exemplo de uma questão do Enem 2010 é essa. Isso aqui temos uma linguagem. Isso aqui essa frase aqui é essa aqui porque está pequena. Essa aqui está pequena. Temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Então, a questão é a seguinte: você une essa linguagem verbal e a não verbal, a imagem, para encontrar a resposta, certo? Aqui eu não vou explicar como é a resposta, como resolver e tal, porque vai demandar muito tempo no vídeo. Mas saiba logo que a resposta é a letra D, certo? Vamos para outra. Compreender fenômenos, construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos, geográficos, da produção tecnológica e tais manifestações artísticas. Um exemplo é isso aqui, certo? Como também não vou mostrar, pensem aí qual é a resposta. É a C. Enfrentar situações e problemas. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações e problemas. Esse tipo de questão, isso é um problema porque muito aluno não tem essa capacidade de selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados. Isso é um problema que ao longo do tempo, ao longo do slide eu vou apresentar. Um exemplo é esse. Que tá do mapa, você, primeiro, um dos problemas que acontece na prova do Enem é que os estudantes simplesmente vê a questão aqui, vê a questão e não analisa todas as informações que a questão está passando. Por exemplo, a posição norte, sul, leste, oeste, isso é importante. Esses dados à esquerda são importantes. Esses dados à direita são importantes. Esses dados aqui são importantes. A coloração também do mapa, porque tem essa informação aqui, é importante. Então, o aluno tem que ter essa capacidade de analisar todos os dados que são oferecidos,
certo? Por exemplo, o que eu posso dizer dessa cor preta aqui, certo? Se eu analisar essa cor preta, eu posso dizer que esse aqui tem uma altura de 100 metros. Da mesma forma, se eu analisar essa mais clarinha branca aqui, ele tem uma altura de 800 metros, certo? Então aqui, ó, ele diz, ó, no eixo horizontal é a latitude, expressas como longitude no eixo oriental e a latitude no eixo vertical. Então temos aqui a latitude e a longitude. Então depende do aluno analisar todos os dados que são oferecidos para ele, certo? E a partir daí chegamos à solução, que é a letra A. Construir a argumentação, relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir uma argumentação. Ou seja, eu tô dois textos, você tem que relacionar esses dois textos. Qual é a resposta? B. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Isso aqui você vai encontrar muito na redação. Se você analisar a redação nos últimos anos, sempre envolveu questões humanitárias, questões sociocultural. Então, se você tem um pensamento humanista, você vai estar bem na redação. Então, quais as habilidades que você tem que ter para ter uma boa nota no Enem? Leitura rápida. Isso é extremamente importante porque a prova é longa, certo? Você terá em média 4 a 6 horas, 4 horas e meia, 6 horas, dependendo do dia, para fazer a prova. E são questões longas. E requer que você leia rápido. Se você ler rápido, você vai conseguir ler a prova no tempo hábil e conseguir fazer. Um dos principais problemas entre os alunos é que ao decorrer do tempo, eu sempre eu gosto muito de fazer a prova no Enem, tanto por diversão, hobby, para saber como é que está sendo o desempenho dos alunos. E uma das primeiras questões que eles apontam após realizar a prova é porque não tenho tempo de fazer todas essas questões. Eu faltei 10 questões, ler 10 questões, sai chutando. Eita, eu faltei 15 questões, sai chutando. Isso se deve ao fato de não conseguir ler rápido, principalmente na prova de humanas, que tem e português que tem textos longos. Nos próximos slides vou mostrar como você melhorar a sua leitura. Raciocínio lógico, isso aqui é extremamente importante, não apenas em matemática, mas também nas outras disciplinas, nas outras provas. Interpretação de texto. E todas essas provas vai ter interpretação de texto. Às vezes você vai encontrar questões a qual resposta está no próprio enunciado da questão. Leitura de gráfico. Isso também é um problema grave que muitos alunos não têm essa capacidade de ler gráficos. Porque a maioria dos alunos só vê gráficos em geografia, que simplesmente é passado de uma forma rápida. No decorrer do slide vou mostrar mais sobre isso. Como avaliação. A avaliação das provas é de 0 a 100 pontos, 1000 pontos. E é praticamente impossível um aluno tirar 1000 pontos. Porque é uma prova de pesos e medidas. Então não tem como todo mundo fazer 1000. O Enem é avaliado com TRE, ou seja, teoria de resposta ao item. Por exemplo, se você... E tem esses 3 pontos aqui: discriminação, criatividade e acertou ao caso. Por exemplo, se você acerta... Se na prova de português tem 4 questões sobre arte. Tem 4 questões sobre arte na prova de português. 4 questões sobre arte. Digamos que há 2 questões difíceis, muito difíceis. Uma questão nível médio e uma questão nível fácil. Digamos que você consiga acertar as 2 questões difíceis e erre a nível médio e nível fácil.
O sistema vai detectar que você pode ter acertado isso ao acaso, chutado, porque como é que é possível um aluno acertar duas questões difíceis e errar as duas mais fáceis? Então, isso é muito importante, porque se você acertar a média e a fácil, você vai ter uma nota maior do que se acertar essas duas mais difíceis, certo? Tem um grau de dificuldade, o quanto aquela questão, quanta gente conseguiu acertar e errar a questão, que é exatamente para definir isso aqui. E a discriminação, certo? Se você consegue acertar questões de um determinado assunto que estão relacionados com outros assuntos. Bom, a redação. Eu não sou especialista em redação, então não vou estar conselhos como uma redação perfeita, certo? Eu não tenho essa capacidade. Mas simplesmente foque, principalmente você tem que ter uma argumentação, você tem que levantar hipóteses ou argumentar hipóteses e, e durante propor hipóteses e durante o texto você argumentar essas hipóteses, certo? E também você não se preocupar muito com gramática, que o Enem não tem o Enem, tá, as avaliações da gramática é 20% da nota, então procure mais desenvolver a ideia, certo? Apenas a ideia. E sempre que possível utilize de intertextualidade, certo? Isso aqui é um gráfico de densidade, tá? De todos os 50, quase 60 mil inscritos no vestibular do UFCG, isso aqui são as notas. A esperança aqui do gráfico mais ou menos está aqui, 500 e alguma coisa. Isso aqui, eu acredito que em outras faculdades e outros estados isso pode ser diferente, certo? Mas apenas para ter uma noção de qual é bom você estar em relação a essa nota, certo? A minha ideia é que se você desenvolver bem as ideias, o que eu passo aqui, você eu acho que acredito que em menos de 2 anos você consigasse atingir 700 pontos sem muita dificuldade. Aqui é a estatística de 2011, certo? Mínima, máxima. Então vamos lá. Como conseguir? Como eu vou conseguir? Vocês vão obter. Como obter um bom resultado no Enem? Uma frase que eu gosto muito de Eduardo Galeano, que é um pensador argentino ou uruguaio, não me lembro. Ele ainda está vivo. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Ou seja, se você está na situação que você está, não reclame. Busque solução para resolver e para passar de nível. Porque, como tem o próprio Eduardo Galano falou, somos o que fazemos. Mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, procurem mudar. Aqui, vocês vão ver, talvez, por parte de vocês não conheçam esses colégios, certo? Aqui, Colégio de Elite tá no meu estado. Eu pensei em mudar e colocar, mas aqui vocês podem colocar no caso aqui, isso considerado do ponto de vista nacional, etapa, colégio objetivo, São Bento também. Aí vocês podem dizer, peraí, mas só quem tem condições de tirar nota alta e passa, por exemplo, a medicina é quem vem de escola particular. Não, não exatamente. Como se Freud falou, somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Ou seja, o fato de você ter estudado em escola particular e escola pública, ter tido uma educação fraca, não é motivo para você simplesmente desistir e dizer, ah, não é possível. Aí você pode dizer, ah, mas minha escola não tem biblioteca. Certo, você pode simplesmente ir para a universidade. As universidades são abertas para qualquer estudante. Bibliotecas públicas e bibliotecas da sua própria cidade. Você pode dizer, ah, mas eu moro distante. Certo. Então você. E por que não acessa a internet? Na internet você tem esse conhecimento. Que o conhecimento necessário para você tirar uma boa nota no Enem está na internet. Você pode acessar.
Mas eu não tenho internet. Bom, o único motivo é se você mora é, lá na Amazônia, a uma cidade com 500, 600 quilômetros de distância do ponto de internet mais próximo, da biblioteca mais próxima, que você para poder chegar até lá você gasta 2 dias, porque você tem que andar de balsa, navegar em balsa. Bom, se você está nessa situação, então você não está assistindo esse vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo é porque não está na situação que eu falei. Então, não existe desculpa. O fato de você ter estudado em uma escola pública de nível baixo não é motivo para simplesmente você desistir. Meu ensino foi eu não vou dizer péssimo, mas foi de baixa qualidade, certo? Tive dificuldade em várias outras disciplinas, mas simplesmente eu busquei atrás esse conhecimento para poder chegar na universidade. Não há desculpa. Se é falta de livro, tem biblioteca. A biblioteca ou universidade é distante da minha cidade, acessa a internet. Em vez de ficar Facebook, acessa a internet, certo? Não há motivos para dizer que não é capaz ou não tem condições. Aí alguém pode estar comentando, mas a universidade não é o único meio de ganhar vida. Eu posso simplesmente montar um mercado e ganhar muito dinheiro. Eu posso ser jogador de futebol, ganhar milhões. Ou posso ser cantor também, ganhar milhões, ser famoso. Posso dançar ser dançarino de um bom show e ganhar muito dinheiro. Posso trabalhar no Circo de Solé. Agora eu lhe pergunto, pense bem. O indivíduo que criou, construiu, conseguiu manter um mercado grande. Ele teve talento para fazer isso. Ele tem visão empreendedora. Te pergunto, você tem visão empreendedora? Messi aqui, ele tem um talento para jogar futebol. Você tem talento para jogar futebol? Você tem talento na música? Você tem talento na dança? Se você não tem nenhum desses talentos, então por que você está buscando um talento que você não tem? Certo? Essa é a questão. Então, eu não vou discutir aqui questões de talento, vocacionais, isso ficará para outro vídeo. Mas procure o que você tem talento. Se você tem um talento para dançar, dance. Tem um talento para jogar de futebol? Joga futebol. Agora, se você não tem um talento, você vai buscar algo que você não tem talento. Um psicólogo famoso, muito famoso, conhecido, Howard Gardner, ele propôs as 7 inteligências, que isso aqui já foi adicionado com essa inteligência naturalista, certo? Mas o principal são 7. Que é de que as pessoas não têm apenas a inteligência lógica. Há vários tipos de inteligência. A inteligência corporal, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, naturalista, espacial, lógico-matemática, musical e linguística. No Enem, você vai precisar da linguística, da lógica matemática e da espacial. Talvez você vai precisar de interpessoal. Talvez. Mas principalmente essas 3 aqui. Certo? Um indivíduo que consegue ter mais do que, digamos, 3 inteligências, dominar perfeitamente 3 inteligências ou inteligências distintas, como por exemplo linguística e lógico-matemática, é considerado tipo um superdotado, certo? Mas pense que tem várias inteligências, certo? Se você tem alguma dessas inteligências aqui, possivelmente você não vai... Música você também vai ser utilizado em universidade e outras também em universidade, certo? Então pense, você não existe apenas a inteligência lógica. Porém, apesar de, como eu falei aqui, a universidade é o meio seguro para garantir uma estabilidade financeira. Alguém pode argumentar, mas eu não tenho condições de estudar na universidade, eu tenho que trabalhar, eu não sei o que, é difícil, não sei o que. Bom, temos o governo da Bolsa Reúne, que esse valor vai ser atualizado. Há uma proposta na Câmara para esse valor aumentar para R$ 400.
certo? Monitorias, dependendo da sua universidade, isso aqui já é R$ 300 e esse aqui é 400. Monitoria PIBIC, que são todos os valores que você recebe mensalmente. Você também, se for uma universidade pública, você vai ter restaurante universitário, você vai ter residência universitária, então seu gasto vai ser, a menos que você queira trabalhar para farrar, para comprar um carro, aí é questão só, é problema seu. Agora, desculpa porque não tem condições, é esse motivo. Há situações que você tem que lhe ajuda a você estudar, o governo paga para você estudar, se você não tem condições, certo? E dependendo da cidade, você receber R$ 400. Com restaurante universitário, você não vai gastar com alimentação, nem com moradia, certo? Cursos técnicos, isso aqui também tá minha cidade, cursos técnicos, tá? Alguém pode dizer, ah, mas curso técnico eu passo 2 anos, estudo rápido, é, é, não tem esse problema de universidade, essa pressão, e eu arrumo algum trabalho. Agora você tem que ver um problema porque uma das questões é o salário. Ó, técnico em eletrônica, média nacional 1.200. Engenheiro elétrico 5.300. Isso eu tirei do site, já não me lembro mais qual foi o site que eu tirei. Vou colocar no link abaixo. Sobre as médias salariais no Brasil todo. Técnico em informática, médio 1.300. Análise de sistema R$ 3.000. Então, você tem que ver, analisar o futuro, certo? Porque às vezes as pessoas pensam no presente e esquecem de pensar adiante, certo? O que você vai querer ser? A famosa pergunta: o que você vai querer ser quando crescer? O que você vai fazer para chegar a esse nível, certo? Então, busque. Se você quer ser um técnico eletrônico, seja. Agora, se você quer uma estabilidade financeira, busque um ensino. Alguém pode particular, mas universidade particular tem muita universidade particular ruim. Não. Depende da universidade particular que você escolhe. Essas aqui, por exemplo, são universidades particulares de elite, certo? Eu coloquei aqui como escolher uma universidade particular. Isso é simplesmente caso você não tenha noção nenhuma se a universidade é boa. Nenhuma. Isso é apenas para ele ajudar, não é um ponto definitivo. O primeiro ponto que você tem que pesquisar uma universidade particular. Por que eu falo particular? Porque um curso de universidade pública, eles têm um requisitos bem mais complicados, mais difíceis de alcançar pelo MEC, definidos pelo MEC, do que universidade particular. Por exemplo, para ser aberto um curso de nível superior em uma universidade pública, é obrigatório ter professores com no mínimo mestrado. É obrigatório. Obrigatório. Universidade particular, nem sempre. Mas vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta. Você analisa. A, a universidade particular tem mestrado? Certo. Mas como é que eu vou saber se a universidade tem mestrado? Bom, eu vou colocar no link abaixo do vídeo, que é no site da CAPES, fala sobre os cursos de mestrado recomendados pela CAPES. E para o estado, lá você vai saber se a universidade particular a qual você tenta tem mestrado ou não. Porque se tem mestrado é uma boa? Porque se a universidade tem mestrado, então é porque aperfeiçoou o curso. Alguma área do curso foi aperfeiçoada no campo de pesquisa. E aí, ter esse aperfeiçoamento tornou o mestrado. Certo? Que para ter um mestrado é preciso ter doutor. Então, simplesmente mostra que o curso se especializou. Certo? E tem professores especializados com pesquisa sólida para poder abrir um mestrado. Então, isso é um ponto positivo. Se ela tem um mestrado, você verifique se é recomendado pela CAPES, como eu falei anteriormente. Se sim, é um curso excelente. Se não for recomendado pela CAPES, você volta para cá. Se já formou a primeira turma. Se não tem mostrado, já formou a primeira turma? Sim, você verifica a nota no MEC. Todos os cursos já concluídos, que já formou a primeira turma, ele tem uma nota pelo MEC, que vai de 1 a 5.
E guia do estudante vai ter 1 a 5 estrelas. Esse guia de estudante é simplesmente os coordenadores de todos os cursos, do determinado curso do Brasil todo, informam quais são os melhores cursos, certo? Então é um padrão interessante. Então, se a nota no MEC é 3 ou mais, ou no guia do estudante é 3 ou mais estrelas, então é um curso bom. Se não, é um curso ruim. Se a universidade já formar a primeira turma e não tem uma nota baixa no MEC, então aconselho não estar nesse curso. Se não formou, caso não tenha formado a primeira turma, você verifica se tem professores com doutorado. Se sim, mais de 20% dos professores têm doutorado, então é um curso ótimo. Porque se a turma ainda não forma nenhum aluno e tem professores com doutorado, agora preste atenção. Digamos que você vai fazer um curso de informática. Tem professores com doutorado, mas quem são os doutores? Professor de psicologia, direito, de administração. Não. Tem que ser professores doutores na área. Então, professores doutores em informática. Se não tem, então o curso é bom. Agora, se o curso não tem mestrado, não formou a primeira turma, não tem professores com doutorado, não tem professores desenvolvendo pesquisa, então o curso é ruim. Certo? Isso não é algo definitivo, mas é uma forma de você simplesmente como avaliar se um curso é bom ou não. Isso é um argumento bem interessante de vários estudantes. Ah, mas eu não estudei. Eu conheço vários amigos meus que não estudavam, ia pra balada, ficava jogando o dia todo e conseguiu passar. Mas aí tem um problema, você tem que avaliar a situação em que esse seu amigo estava. Por exemplo, os pais deles têm nível superior, são professores. Se são, ele tem uma base de educação bem mais sólida na família, certo? Então, cada caso é cada caso. É como ter. E isso é um perigo que muitos alunos se iludem. Por exemplo, passa no jornal, estudante passou em primeiro lugar. Aí vai entrevistar o estudante e dizer, não, eu estudava 2 horas por dia, jogava, saía com os amigos. Aí você vai analisar a vida do aluno. O aluno estudava em uma escola de elite, particular de elite, tinha professores particulares, os pais pós-graduandos. Então, tinha toda a base sólida para ele chegar ao que chegou, certo? Não queira comparar um aluno que estuda em escola particular de elite, que tem professores bem formados intelectualmente, com você que está, talvez, em escola pública e seus pais têm, por exemplo, só ensino fundamental, certo? Aí não use o mérito dos outros como seu, como padrão. Ah, se ele passou sem estudar, eu também posso. Avalie a situação que você se encontra e avalie a situação desse seu amigo que ele se encontrava. Alguém poderia dizer, ah, mas passe no chute. Olha, isso aqui é a probabilidade de você passar no chute. 0,dezenas de 0, 4%. Essa é a probabilidade de você passar no chute no Enem. Então esqueça chute. Ninguém passa em vestibular por sorte ou chute, não. Esqueça. Então, preparando-se, o que teve que fazer? Essa é uma frase bem famosa da Abraham Lincoln, um título bem famoso. Tem-me 6 horas para cortar uma árvore, e eu gastarei a primeira hora a afiar o machado. Então, por exemplo, primeiro você tem que analisar a situação que você se encontra, certo? Analisar o local que você se encontra, analisar todos esses pontos e se preparar para poder começar a estudar. Isso é muito importante. Então, como fazer? Primeiro, se você não fez o Enem ainda, certo? Aconselho fortemente a pegar a prova do ano anterior, que você encontra fácil na internet. Fazer essa prova do ano anterior e ver qual é o seu desempenho. Analisar a partir daí. Recomendo fortemente. Aqui é um site, eu não sei se esse site ainda está online, que tem todas as provas de vários anos. Recomendo pegar provas de 2012 e 2011, os anos mais recentes, preferência o ano anterior. Leitura rápida, isso também é muito importante, você simplesmente melhorar a sua leitura.
Como fazer isso? Primeiro, antes de mostrar como técnicas de leitura, um exemplo, isso é uma questão do Enem, certo? Você tem 5 minutos para ler essa questão. Será que você consegue em 5 minutos ler essa questão e resolver? Bom, o Enem é isso. Vamos ver se você está realmente preparado. Bom, você tem 1 minuto para ler esse texto, começando a partir de agora. Bom, tempo concluído. Se você conseguiu ler esse texto tempo antes de terminar o tempo, então você já está com um tempo razoável. Se você ainda está lendo texto, aconselho a começar a praticar. Então, como é que eu faço? Como é que você faz para melhorar o seu tempo de leitura? Primeiro, simplesmente ler um determinado texto e ler cada vez mais rápido, mesmo sem compreender. Lê o rápido que você consiga. E a partir daí você vai diminuindo a velocidade até chegar ao nível que você está entendendo. Outro ponto interessante é você nunca ler as palavras de forma completa. Por exemplo, aqui você lê as. Aí lê aqui rela, eita, rela. Aqui lê geoló. Aqui lê que, cis, em. Ou seja, você só lê o início de cada palavra e o seu cérebro automaticamente analisa a partir do contexto que palavra é aquela. Então, isso é uma técnica que você vai aperfeiçoando durante. Outro ponto é o raciocínio lógico. Um dos problemas que muitos estudantes têm é do raciocínio lógico. Vou mostrar aqui uma questão que muita gente errou, que é simplesmente questão de gráfico. A questão pede para dizer qual o gráfico representa melhor o crescimento de uma criança. Se você perceber, esse gráfico aqui ele vai crescendo, certo? Quais os problemas aqui, por exemplo? Aqui a criança tem 50 centímetros, deixa de existir, começa a ter 1 metro, deixa de existir, começa a ter isso. E aqui, a criança vai crescendo, quando chega aí 12 anos, ele simplesmente automaticamente cresce uns 40 centímetros, depois cresce aqui. E aqui é a mesma coisa, ele mantém estável, não cresce, depois tem um estouro, não cresce. Então, vou passar alguns links sobre, tem alguns vídeos para vocês verem. Cálculo rápido, isso é importante, porque na prova de matemática tem muito cálculo. Muito cálculo. Então, a primeira coisa a você começar é simplesmente treinar cálculo. Treinar calcular, você tipo, você tá na rua esperando o ônibus, aí fica passando carro. Você simplesmente, peraí, quantos carros passam aqui a cada 1 minuto? Vamos ver aqui. Não, passou 20 carros em 1 minuto. Então, em um ano, pegando esse valor, quantos carros passam aqui em um ano? Simplesmente fazer isso. Calcular no dia a dia de cabeça e assim você vai treinando questão de cálculo. Porque um dos problemas comum é que os alunos simplesmente chutam as questões de cálculo. Eles não veem a questão, simplesmente chuta. Isso é um problema, as questões podem ser até fáceis e o aluno simplesmente chuta. Pensamento crítico, isso é muito importante, você ter um pensamento. O que é isso? É simplesmente você analisar tudo que lê, tudo que vê, tudo que ouve. Você verificar, peraí, isso é verdade? Por que isso está acontecendo? Por que é isso? Por que não isso? Você não simplesmente receber aquela informação e aceitar de forma perfeita. Pronto, acertei, aí não, você tem um pensamento crítico, isso é muito importante. Por exemplo, analisar essas imagens.
O que você acha sobre essa imagem aqui? Qual o pensamento, sua opinião sobre isso? Se isso aqui para isso é sem título, no caso a tradução é compro logo existe, certo? E essa aqui, então, você tem um pensamento crítico sobre o que você vê, sobre o que você lê, sobre o que você... Um exemplo aqui, Dilma libera o uso do FGTS para estar entrado no novo iPad. Isso aqui é uma notícia de um canal famoso, um site famoso G17, com notícias sensacionalistas. Alguém poderia simplesmente fazer essa notícia e acreditar, certo? Mas espera aí, será que isso é verdade? Por que Dilma pretende fazer isso? Por que o FGTS? Então, simplesmente você questionar, você ter um pensamento crítico sobre o que você está lendo. Isso aqui é sobre a caverna de Platão, que demonstra a alienação, não vou explicar isso aqui. Então, algumas notícias, por exemplo, ataque de palestino fere 7 na cidade israelense de Tel Aviv. Alguns simplesmente enfrentando essa notícia aí, chamam, eita, os palestinos são terroristas, estão matando todo mundo. Mas, peraí, você aí já parou para perguntar por que isso aconteceu? Qual foi o motivo de isso ter acontecido? Por que Tel Aviv? Os israelenses têm alguma relação? Simplesmente você buscar por que isso está acontecendo, não simplesmente aceitar isso como verdade. Então, começa a ter esse pensamento, tudo que vê, ouve e lê, buscar, ter um pensamento crítico sobre aquilo, certo? Principalmente questões polêmicas. Por exemplo, Hamas promete manter ataques a Israel. Homem-bomba e motocicleta matam ao menos 10 no Afeganistão. Outro ponto interessante é sobre teorias conspiratórias. Esse Joseph Kubler, que era o responsável pela propaganda nazista, ele diz o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos Illuminates, certo? O triângulo, as torres gêmeas, a nota, maçonaria, Coca-Cola. Se você já viu e procurou saber sobre esses Illuminates, você já estudou e procurou a fundo porque se realmente isso é verdade, certo? Já. Se você, eu não sei se você viu um vídeo sobre John Kennedy falando sobre provavelmente os Illuminados, mas aqui ele está falando sobre o comunismo. Enfim. Então, se você realmente acredita em tudo isso, você está com perigo, um certo perigo de conseguir um certo risco, pois para conseguir uma nota boa na Enem. Isso é complicado. Então, busque a verdade. Da Geórgia, as pedras da Geórgia. Não foi entrar em discussão, mas procura a verdade, certo? Se o homem foi à lua, certo? Então, busque sempre a verdade. Não assuma informação que você recebe todo como verdade. Tenha um pensamento crítico. E por fim, uma frase de Pablo Neruda: a verdade é que não há verdade. Aí, o que devo evitar? Aí, possivelmente eu vou receber muito comentário negativo e muito dislike por causa desse slide. Mas pense bem, qual a função disso aí, certo? Eu não vou entrar aqui em uma discussão sobre a alienação e tal, porque eu não acredito que a mídia aliena e simplesmente a mídia é um reflexo da massa do povo a qual ela está inserida, mas não vou entrar nesse detalhe sobre isso. Evite. Não pelo fato de ter besteira, não é pelo fato de ter besteira que você tem que evitar, não. É pelo fato de quando você assistir isso, você recebe um remédio, vamos dizer assim, um comprimido, um anestésico intelectual. O que eu quero dizer com isso é que simplesmente você assistindo isso, você esquece do que tem que fazer, esquece dos problemas, esquece, você sai da concentração, você não se concentra, você sai do foco,
Então esqueça programas desse tipo. Faz você sair do foco. Esqueça e evite ao máximo qualquer. Um dos critérios que eu uso é o seguinte: cada um tem que ter o tempo de lazer, certo? Quando você não está no tempo de lazer, sempre, independente de um tempo de lazer ou não, sempre busque lazer ou informações que tragam conhecimento. Sempre quando você for assistir, por exemplo, for assistir Faustão, você assiste Faustão, você analisa, tem um pensamento crítico. O que eu estou aprendendo com isso? Eu estou aprendendo algo com isso. Isso vai ser útil para mim na minha vida, na minha carreira. Isso é útil? Não? Então, se não, então por que eu estou assistindo? Super Pop. Tô aprendendo algo com isso, algo que pode ser, mas tem uns debates que tem. Esqueça aqueles debates, são ridículos esses debates que tem no Super Pop. TV Fama. Você tá aprendendo algo com isso? Se não, esqueça. Simplesmente esqueça. Outro problema que você tem que evitar é procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é o fato de simplesmente você... É o famoso empalhar, certo? Não sei se esse vocabulário na sua região é. Você não consegue focar. Como você pode ver aqui nessa charge. Estava trabalhando e resolvi dar uma chegada nos e-mails. Aí deu sede. No decorrer você simplesmente tentou tudo isso. Chega no final e você simplesmente não estudou. Então, foco. Tenha foco. Um problema interessante é não confunda sonhos com fantasias. Você pode pensar, mas eu quero ter uma emoção, eu quero ter um carro, eu vou estudar para ser um gênio. Não fantasia. Tenha sonhos, não fantasias. O que eu quero dizer com isso? Você tem um objetivo. Você tem um objetivo. Por exemplo, você quer ser um grande, quer ganhar o prêmio Nobel. Isso é sua meta. Você sabe como ganhar esse prêmio? Você já definiu o caminho, quais as etapas, o que tem que fazer para ganhar esse prêmio? Você já analisou os problemas que você vai enfrentar, as dificuldades que você vai passar para chegar a esse prêmio? Se não fez isso, isso é uma fantasia. Busque sonhos, tenha sonhos, não fantasias. Certo? Uma frase também que eu gosto muito é John Coet é: quanto uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Ou seja, tem um sonho, tem um objetivo e corra atrás dele. Não desiste por nada. Foque. Tem uma meta, certo? Um exemplo aqui. Digamos que você quer ser cirurgião, neurocirurgião. Você não tem como se passar para medicina no momento, vamos dizer. Então, como é que você pensa? Espera aí. Não, eu vou fazer o Enem, já que eu não tenho condição de passar para medicina, eu vou fazer o Enem, que eu vou estudar matemática e física, química. E são assuntos que eu tenho dificuldade e eu vou focar isso para poder ter mais conhecimento. Aí você faz física. E com esse tempo você vai estudando. Passa 4 anos, você passa para medicina. Aí o objetivo, não, como é que eu vou chegar a ser neurocirurgião? Então eu tenho que me dedicar, estudar muito mais o cérebro, me especializar nessa parte, fazer residência. Então você tem uma meta. Você tem, não, vou fazer isso para atingir isso, para conseguir atingir isso, para conseguir atingir isso. Se você quer ser um astronauta, quais os meios você precisa alcançar para chegar um astronauta? Quais universidades você tem que estudar? O que você tem que saber? Quais pessoas você tem que conhecer? Então, defina uma meta, certo? Defina objetivos. Pense nos próximos anos. Certo, então o que eu devo assistir? Globo, Jornal da Globo. É muito interessante. Leitura dinâmica, TV Escola, TV Cultura, TV Senado, TV Câmara, Jornal, Futura, YouTube. E são pontos que poderá lhe ajudar. Um site interessante é o vestibulante.com. Isso tem aulas de matemática excelentes, de física também.
Tempo. Isso é um problema. Digamos que você não tem tempo para estudar. É, Tem pessoas que adquirem o conhecimento com 1 hora de estudo, outras passam 6 horas. Então, tem gente que consegue estudar de madrugada, outras só consegue estudar à tarde. Então, encontre seu ponto máximo de estudo, certo? Digamos que você tem um gráfico de concentração. Alguns têm esse gráfico que começa a ter à noite. Outros simplesmente no decorrer do dia e depois vai caindo. Tem um máximo no finalzinho da manhã. Então, encontre seu ponto máximo de estudo. Resumões, apostilas, fórmulas mágicas. Evite resumões de Enem. Evita o moço resumões de Enem, porque não faz servir de nada. Não faz servir de nada. Resumões só para quem tem o conhecimento e olhar. Mas, se for para pegar algum livro, alguma coisa de assunto, busque esse aqui, vestibulares do quinto estudante de atualidades. Isso são interessantes, que é apenas um resumo do decorrer do dia. Evite ao máximo resumões. Alguém pode dizer, livros, onde é que eu vou conseguir livros? Quais livros eu escolho para estudar? Bom, algumas dicas de física, matemática, IES são muito bons. Outra coisa é o seguinte, tem livros que você tem uma didática, alguns conseguem estudar com um determinado tipo de livro, outros conseguem estudar com outros tipos de livro. Então, isso é muito importante, você pegar um livro, procurar nas comunidades quais são os melhores livros para estudar. E esses livros você consegue, mesmo que seja em universidade, você vai conseguir esse livro, certo? Tem também o site Estudante Virtual, que é você compra livros. Tem as provas Twitter. Então, pegue a prova de física, Twitter, matemática também e estude. Comece a estudar. Aqui eu coloquei o FCG, o EPB, porque isso aqui é na minha região, certo? Mas busque as universidades são abertas, as bibliotecas das universidades são abertas. Então, busque a universidade, certo? Videoaulas, busque também videoaulas, certo? Como motivação. Esse é uma questão interessante, que como é que eu vou motivar? Quantas pessoas utilizam motivação? Família, um sonho. Então, busque uma motivação. Tenha uma motivação para estudar. Planejamento. Isso é muito importante. Muito importante. Planeje. Não é simplesmente dizer, peraí, hoje eu preciso estudar 2 horas de matemática, amanhã eu preciso estudar 3 horas de física. Não faça isso. Porque se você não conseguir atingir o objetivo, você vai possivelmente começar a ter crise de ansiedade e talvez até depressão por não ter e se estressar por não ter atingido um objetivo. Algumas pessoas conseguem fazer isso, mas evite. Coloque metas semanais, por exemplo, até final de semana, de preferência coloque no sábado, porque você vai ter o domingo até o sábado. Considere o início da semana no domingo, porque você colocar a segunda, tem o fator domingo. Então, coloque metas, por exemplo, até o final de semana eu pretendo aprender isso. Eu pretendo saber isso. Há tempo de estudo. Isso, como eu falei anteriormente, isso depende muito. Evite estudar muito tempo. O aconselhado geralmente 1 hora e meia em determinado assunto. E é importante você intercalar. Por exemplo, você estuda de manhã matemática, à tarde você estuda português, à noite física. No dia seguinte você estuda de manhã geografia, depois história, inglês e vai intercalando. Nunca pegue 3 dias direto de matemática. Isso é um perigo, porque você pode, primeiro, se estressar com a disciplina. Segundo, tem um acúmulo muito grande de informação para ser processado. E terceiro, você pode abusar o conteúdo. Hábito de estudo. Isso é importante porque tem gente que não consegue estudar com barulho, não consegue estudar com a iluminação muito forte ou fraca. Então, busque seu hábito de estudo. E, muito importante, isso tem que ser... o estudo tem que se tornar um hábito, como tomar café, por exemplo. Todo dia você toma café. Claro, quem
tem condições de tomar café. Mas todo dia você dorme, certo? É um hábito. Então torne seu estudo um hábito, uma rotina, certo? Memória. Memória, ativação da imaginação, concentração. Isso é importante. Quando você está lendo um assunto que você, principalmente história, imagine, certo? Isso faz com que você memorize melhor. Concentração também. Se você tem problema de concentração, uma das técnicas é simplesmente você gostar do que faz. Por exemplo, geralmente as pessoas se concentram em algo quando tem prazer em fazer algo. Se você tem prazer em jogar videogame, você vai se concentrar jogando videogame. Se você tem prazer em assistir televisão, você vai se concentrar em assistir televisão. Então, crie uma forma de focar isso na memória. O cérebro ele armazena informações quando você tem um prazer e quando você tem importante. Então, se você pega um assunto complicado, então mostra ao seu cérebro que aquilo mostra ao seu cérebro que aquilo é importante para você, certo? Que aquilo você tem que aprender isso. Cronograma, defina cronograma. Aí você pode perguntar, peraí, o que deve estudar? Tudo. Estude tudo. Mas como eu falei anteriormente, se você tem dificuldade de matemática, foque em matemática, certo? Porque, por exemplo, se você vai acerta 40 questões de português, possivelmente você deve fazer, digamos, 690 pontos. Mas se você acertar essa mesma quantidade de matemática, possivelmente você vai fazer 830 pontos, certo? Então, foque matemática, certo? Se você tem pouco tempo, foque matemática. Alguns assuntos aqui. Agora, prova, parte interessante. Hora tá a prova, e agora? Sabe que o Enem é uma prova de resistência psicológica, certo? Então, esteja preparado psicologicamente. Faça impressão. Isso é muito importante. Esteja com a mente limpa na hora da prova. Ou seja, sem preocupação, descansado, a mente descansada. De preferência, assista um filme de comédia antes de dormir, dia anterior da prova. Ansiedade antes da prova. Isso é um problema. Você simplesmente fica... Busque escutar música. Evite ficar ansioso. E isso vai tornar você preocupado. Então, nunca faça... Ou seja, evite estudar antes da prova. Isso não vai resolver nada. Nunca releia uma questão que já foi resolvida. Você tem em média 3 minutos para resolver uma questão. Então, nunca releia, nunca faça isso. Certo? Qual prova fazer primeiro? Isso é uma questão interessante, certo? Se você tem um raciocínio lógico matemático bom, começa de matemática. Eu aconselho no dia da prova de matemática, português, começar de matemática, certo? Matemática, muita atenção nas ordens de grandeza. Muitos alunos cometem erro de misturar bilhões com trilhões, por exemplo. Tenha cuidado. Dúvida. Quando eu tenho uma dúvida de uma questão, se você tem dúvida, passe no máximo 30 segundos lendo a questão e pule. Não volte. Só volte se tiver tempo, quando ter feito todas as questões. Questões extensas. Bom, de preferência, se você não lê muito rápido, pule as questões extensas, porque você vai gastar muito tempo. O tempo que você vai gastar uma questão extensa vai estar para resolver umas 3 questões. Evite decorar fórmulas. Isso não vai ajudar em nada. A menos a fórmula tipo IR ao quadrado. Mas isso é algo que você aprende e algo que você, com o tempo, você simplesmente é automático. Portanto, não existe pegadinha no Enem, certo? Gabarito. Se você for chutar, você não, eu vou colocar tudo A, colocar tudo B. As questões não são a resposta de cada questão
não é escolhido de forma. A letra que a resposta vai estar não é escolhida de forma humana, vamos dizer, automática, aleatória. Então, evite buscar padrões. Aqui cai muito A. Então, se aqui caiu muito A, então essa questão não é A. Não, esqueça isso. Então, por fim, siga esse exemplo de persistência e determinação. Este homem faliu em 1831, foi derrotado em sua candidatura a deputado em 1832, novamente faliu em 1834, em 1835 seu namorado morreu e no ano seguinte ele teve um colapso nervoso. Foi derrotado em sua candidatura a presidente do Congresso em 1878, perdeu as eleições para o Congresso em 1843 e 1846 e para titular um cartório de registro imóvel em 1849. Em 1855 ele foi derrotado na eleição para o Senado. Em 1856 não conseguiu ser escolhido como candidato a vice-presidente. Foi novamente derrotado para o Senado em 1858. Porém, em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos e hoje é considerado o melhor presidente que os Estados Unidos já tiveram. Ou seja, não desiste. Se você não passou no vestibular, tente novamente. Não é nem tente novamente. Estude mais. Espero ter